Olá, tudo bem? Dr. Fabrício Magalhães aqui. Você está assistindo a série Equilíbrio Vital, os segredos da homeopatia e da acupuntura. Hoje estamos no quinto episódio, e esse quinto episódio é um episódio em que nós falaremos sobre os 8 princípios da medicina chinesa. Esses 8 princípios são utilizados para realização de diagnóstico e consequente tratamento na medicina chinesa. Esse é um assunto vasto e amplo, complexo, que eu vou tentar passar para vocês da melhor maneira possível. Vou tentar simplificar um pouco esse assunto, porque poderíamos ficar aqui muito tempo falando a respeito deste assunto. Porém, apenas para dar uma ideia, para que vocês conheçam um pouco mais sobre a medicina chinesa, a acupuntura, vamos falar um pouco dos 8 princípios. E quais são esses 8 princípios que a gente usa para realização de diagnóstico na medicina chinesa? Abra um parênteses à parte, estamos falando da linguagem da medicina chinesa, que é diferente da nossa linguagem ocidental, porém eles têm uma inter-relação profunda nessa especialidade médica. E, além disso, esse é apenas um ponto do diagnóstico. Na medicina chinesa, a gente tem várias outras formas, outras maneiras de nós fazermos o diagnóstico na medicina chinesa. Então, esse é apenas um princípio, uma lei que a gente observa e tenta seguir, mas extremamente importante. Antes de conhecer sobre esses princípios, a gente tem que saber outras teorias. Essas são chamadas as teorias de base da medicina chinesa. Mas então, feito esse parêntese, para que vocês entendam que isso é a ponta de um iceberg, né? É um cisco de areia no oceano, uma gota d'água no oceano, né? Melhor dizendo, vamos entrar no assunto. Bom, os 8 princípios, eles são divididos de forma didática, né? De uma forma didática, mas eles se interagem de forma muito dinâmica na hora que o médico está fazendo a consulta, na hora que ele está avaliando o paciente, ele avalia sobre todos os aspectos e esses 8 princípios são levados em consideração para a gente determinar um padrão de desarmonia, né? Como que aquela energia vital, a força vital que une a acupuntura, a homeopatia está sendo perturbada. Então, nós temos o princípio, dentre esses 8 princípios, o Yin e o Yang. Yin Yang. Nós temos o interior e o exterior, o excesso e a deficiência, e o calor e frio. Esses são os 8 princípios que são avaliados. Mas como assim? Bom, primeiro a gente tem que entender de uma forma mais simples, né, o que é o Yin, por exemplo, e o que é o Yang. O que eles estão considerando, do que eles estão falando sobre isso. O Yin e o Yang são 2 energias que são entrelaçadas. Talvez vocês já devam ter visto sobre isso no símbolo do Tai Chi, por exemplo, que é aquela bolota, né, que a gente tem. E essas energias, elas não são separadas. Nós vamos falar delas separadas, mas a união delas representa a vida. A interação dinâmica delas representa a vida. São princípios, né, vitais de energia, a mobilização da energia. Da mesma forma que não existe noite sem dia, né? Não existe água sem fogo, não existe o homem sem a mulher, são energias. E elas estão juntas. A partir do momento que essas 2 energias se desconectam, é o momento em que se encerra a vida. Então, Yin é representado pela noite, pela quietude, pela tranquilidade, pela fluidez, pela sensibilidade, pela interioridade, pelo feminino. O Yang é representado pelo masculino, pelo dia, pelo sol, pela energia, pelo movimento, pela inflamação, pela expressão, pela fala forte. Isso tudo é considerado Yang e muito mais. Porém, dentro de Yang tem Yin e dentro de Yin tem Yang. Mas eu não vou entrar nesse aspecto porque senão vai ficar muito complexo. Mas apenas para vocês entenderem, né? Calor, frio, dia, noite, homem, mulher,
céu e terra. Todos têm aspectos yin e yang. Ok? Bom, o próximo dos dois princípios, né, é o exterior e o interior, o que é externo, o que é interno, o que é avaliado. Então, interno são os órgãos internos, por exemplo, os sentimentos, as emoções, tudo isso vem de dentro, é interno. Externo é aquilo que está do lado de fora. Então, o frio, o calor do lado de fora, né? As energias da natureza, tudo isso é considerado fatores externos, né? Vento, chuva, água, tudo que está do lado de fora é considerado externo. A gente também tem, então, o outro princípio, que é os outros dois, né? A gente já falou do yin e yang, do interno e do externo, agora do frio e do calor. Então, tudo aquilo que o próprio nome já fala, né? Frio e calor, são dois princípios que estão ligados ao yin e yang também, né? Então, tudo que é frio do lado de fora, pode ser frio interno ou frio externo, ele está ligado a essas duas energias. E a gente tem a energia de excesso e de deficiência. Né? Então uma coisa pode estar muito exacerbada, muito calor, por exemplo, excesso de calor, excesso de frio, né? Excesso de nevasca, isso tudo é considerado excesso. E esse excesso pode ser de yin ou de yang, né? Pode ser excesso de qualquer dessas naturezas, para vocês verem como que a coisa vai aprofundando e ficando mais complexa. E então a gente viu yin yang, interior e exterior, frio e calor, excesso e deficiência. São esses 8 princípios. Né? Então, na prática, né, a gente pode ver, por exemplo, um excesso, né, um padrão de yang excesso. Então você vai ver um quadro, por exemplo, febril, com muito calor, né? A pessoa está assistindo muito calor, muita sudorese, fica muito vermelho, por exemplo. Então esse é chamado de yang verdadeiro, por excesso. Né? Mas a gente pode ter também por deficiência. Por exemplo, a deficiência de yin, uma das coisas que é muito comum da deficiência de yin são os sintomas do climatério, da menopausa, né? Que a mulher, quando entra na menopausa, está ali no climatério, ela tem aquelas ondas de calor, né? Isso aí a gente chama de falso calor, porque por mais que a pessoa esteja sentindo, ele não se sustenta, ele vai e vem. Que é diferente de um calor verdadeiro, yang. Então, olha só para vocês verem. Eu estou pegando um aspecto yang e um aspecto yin e combinando com os outros princípios. Então, excesso de yang, né? Que é a pessoa que está com a sudorese intensa, quadro febril, o rosto muito vermelho, deficiência de yin, só as bochechas estão vermelhas, por exemplo, né? E ela tem ondas de calor, aquela sudorese que vai e passa, por exemplo. Então, isso tudo são aspectos dos 8 princípios que o médico vai avaliando passo a passo para que ele chegue em um determinado padrão de desarmonia e com esse padrão de desarmonia ele determina o que ele vai fazer com a medicina chinesa, seja através da fitoterapia, seja orientação dietética, seja através da acupuntura, seja aplicação ou não de moxa, de ventosas, de qigong, né? Seja qual recurso terapêutico ele for escolher para aplicar. Então, como vocês podem ver, é algo complexo. Por quê? Porque as duas energias estão entrelaçadas e elas não são separadas uma das outras. Então, é sempre algo em relação a alguma coisa. Então, isso é yang em relação a esse outro aspecto que eu estou avaliando. Mas pode ser yin em relação ao outro aspecto. Então, daí vem a complexidade dos 8 princípios. Então, é extremamente importante vocês entenderem, né, sobre um pouco, né, para vocês entenderem um pouco como que a gente elabora um diagnóstico na medicina chinesa. É muito mais complexo do que isso. Eu espero que eu tenha passado para vocês um pouquinho do entendimento sobre esses 8 princípios. Tá? Então, só recordando, os 8 princípios são yin, yang, calor, frio, interno, externo, excesso e deficiência. Né? E tudo isso a gente vai avaliar se
se é, por exemplo, algo que está vindo do lado de fora, se esse algo que está vindo do lado de fora está em excesso, esse excesso se é yin ou se é yang, né? Se é por calor, se é por frio, por exemplo. Então, a técnica de tratamento vai ser diferente. Mas se é um processo interno, foi gerado internamente, aquele calor interno está sendo gerado de algo que está vindo de dentro, dos órgãos, né? Então, a pessoa está com uma pneumonia, por exemplo. Essa pneumonia pode ter sido de um fator externo ou não necessariamente. Pode ser um problema interno. Então, pode ser um problema que a pessoa desenvolveu internamente. Uma gastrite, por exemplo, né? Então, que veio de dentro. Então, é interno. E essa gastrite é do tipo yang, do tipo yin, é calor, é por deficiência. Isso tudo nós vamos pensando e elaborando. Então, no próximo episódio, nós vamos falar de uma coisa interessante, um assunto bem interessante que se chama cicatrizes tóxicas. Se você ainda não se inscreveu no canal e ainda não assistiu os outros episódios, volte lá, assista os outros episódios para vocês entenderem essa inter-relação entre acupuntura e homeopatia, que é a força vital, e para que vocês entendam todo esse processo que foi criado nesses episódios para que a gente possa passar para vocês. Então, no próximo episódio, o tema é cicatrizes tóxicas, um tema bem interessante, tá? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, né? Comente. Será um prazer te ver no próximo episódio.